Agora tá explicado porque o Boto acabou com a fofoca e revelou a verdade. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde! Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas ó, não deixa de se inscrever, irmão. A sua inscrição, ela é de graça e muito importante para o nosso trabalho. É só você vir aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp aqui nessa setinha. E não esquece do seu like, ele é muito importante. Não poderia deixar de começar esse vídeo sem dar os parabéns ao Dia das Mães. Parabéns a você que é mãe, que me acompanha. Parabéns a você que é filho, que tem uma mãe maravilhosa, que cuida de você. Parabéns a você que tem uma esposa, que é uma mãe maravilhosa. E claro, parabéns à minha mãe. Mamãe, te amo, parabéns, obrigado por ter me dado a vida, né? Obrigado aí por estar sempre do meu lado. Parabéns à minha esposa também, que é mãe. Ela que também cuida de mim, né? Acaba sendo minha mãe também. E é isso. Que Deus abençoe a cada mãe, a todos vocês nesse dia. Seja um dia abençoado, de muita alegria para todos vocês. Parabéns também à torcida do Flamengo, que ontem deu show. Tinha muitas mães ontem no Maracanã, deu show demais. 62.204 torcedores presentes no Maracanã. Irmão, a torcida do Flamengo ontem fez o Maracanã ferver. Meu irmão, é o que eu falo, é o que a gente sempre fala. A torcida, o Maracanã cheio é o diferencial. Os jogadores falam sobre isso. É o diferencial, tá? É o diferencial. Torna a atmosfera muito melhor. O jogo, o Felipe Luiz falou isso, inclusive, na coletiva ontem. Faz o jogador correr ainda mais, né? É um motivador. Que a diretoria do Flamengo entenda. Entenda que ingresso não precisa ser barato demais nem caro demais, mas num preço acessível para todas as categorias, para todo mundo. E fez muita diferença ontem. Mengão venceu 1-0, jogo importante contra o Bahia. Marquinhos, o Flamengo não fez um jogo maravilhoso, claro que não fez. Tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para evoluir, mas uma coisa a gente já pode ver. A diferença de ontem, a intensidade do Flamengo. O Flamengo voltou a jogar com intensidade, voltou a jogar com vontade. Não tinha bola perdida, forçando o erro do Bahia. Por mais que o Bahia tivesse bastante desfalcado, mas é um time arrumado. É um time, né, que é bastante bem treinado aí pelo técnico Rogério Ceni. Tem uma ideia construída. E vou te falar, hein? E vou te falar, o time do Bahia, na minha opinião, é melhor que o time do Corinthians. Na minha opinião, é melhor que o time do Corinthians. Meu ponto de vista. Então, foi bom a gente ter visto ontem, né, a intensidade do Flamengo, ganhar moral para a Libertadores, o jogo de quinta-feira, jogo importantíssimo contra a LDU, que a gente jogue assim novamente, que a gente não pare de jogar assim, um time perigoso, um time marcando a saída de bola do Bahia. O Bahia muitas vezes nem atacava, quanto mais marcar alto. Então é a vitória boa que dá moral para o Flamengo para quinta-feira. Eleva a moral do... Isso é o mais importante. Na minha opinião, Rossi agarrou demais. Mais uma vez, agarrou um parabéns ao Rossi também, que agarrou muito, ajudou. O cara tá numa fase absurda. Passou pelo que ele passou durante a semana. Treinou. Além de ter treinado, jogou ontem, salvou o Flamengo, hein? Ainda no segundo tempo, quer dizer... Teve uma bola que o atacante do Bahia saiu cara a cara, ele tirou com o pé. Salvou o Flamengo. Mais uma vez o Rossi, para mim, foi um dos melhores jogadores do Flamengo ontem. Não somente o Rossi. Léo Ortiz, o que desfila o Léo Ortiz? Léo Ortiz não pode ser reserva nunca nesse time. Só quando ele estiver fadigado e cansado, tiver que parar um jogo para descansar. Fora isso, ele não pode ser reserva nunca. Nunca, Felipe Luiz. O que joga o Léo Ortiz? Absurdo. Absurda a qualidade do passe, visão de jogo, liderança ali na zaga. Porra, pelo amor de Deus. E a Arrascaeta também, nem se fala. A Arrascaeta fez um gol ontem, tá demais, tá jogando muita bola, tá sendo um cara ali que tá conduzindo o Flamengo às vitórias. O Arrascaeta chegou a 10 gols e 5 assistências até agora em 2025. São 15 participações de gol direto. Tá jogando muito, irmão. Tá jogando muito o Arrascaeta, muita bola, muita. E é esse Arrascaeta que a gente quer ver.
É esse Arrascaeta aí que a gente quer ver no Flamengo, é o que a gente precisa. Agora, ontem, vamos lá, teve a coletiva do Felipe Luiz. Se você não assistiu a coletiva do Felipe Luiz, vai lá no nosso canal secundário, vou deixar o link aqui para você no primeiro comentário fixado. O canal Mídia Rubro Negra é o canal secundário aqui do canal Tudo pelo Flamengo. Já você tem lá coletiva do Felipe Luiz, o pronunciamento do Boto, você tem a zona mista com o Everton Araújo, com o Rossi. Tá tudo lá. Se inscreve, quando acabar esse vídeo, vai lá, se inscreve, tá? E comenta lá também, eu quero saber, quero ler o seu comentário e deixa o seu like lá que você vai ajudar. Só que aí depois da coletiva do Felipe Luiz foi perguntado sobre a arbitragem na coletiva, né? Foi perguntado sobre algumas coisas, ele não quis responder. Felipe Luiz não gosta de falar arbitragem. Aí o Boto e o Felipe Luiz foi perguntado sobre a renovação do Arrascaeta e não quis responder algumas coisas. Aí o Boto chamou a gente, a imprensa que estava lá presente, falou, vem aqui, vamos trocar uma ideia aqui, vamos bater um papo. E fez um pronunciamento rápido, mas para explicar, né, sobre renovações do Arrascaeta e falou sobre a arbitragem. Sobre a renovação, o Boto explicou, para acabar essa fofoca, esse disse-me-disse, que sai na imprensa, que não sei o quê, isso é legal. A diretoria do Flamengo, a transparência, isso acaba com a fofoca, gente. Acaba. O Boto chamou a gente e falou sobre Rossi, sobre Pedro, se já está tendo conversa de renovação, sobre a Arrascaeta, e falou que novamente reforçou que a prioridade é a renovação do Varela. Falou o seguinte, o trecho está lá no nosso canal secundário completo, trecho que ele falou o seguinte, abre aspas, há muita coisa que não corresponde à verdade. Sobre o Arrascaeta, tal como Rossi e Pedro, eles têm contrato até o final de 2026. Não quer dizer que a gente não queira renovar, só não são prioridade. Fomos bem claros que a única prioridade que temos é o Varela. E por quê? Porque ele daqui a 2 meses pode assinar por qualquer clube sem ter que dar satisfação ao Flamengo. Em qualquer parte do mundo, a única prioridade para a renovação são os jogadores que têm o término de contrato na temporada vigente. Não começamos a conversar com o Rossi e Pedro. Isso quer dizer que ele, o Rossi, está contente aqui e vamos conversar quando chegar o momento. Com ele, com a Arrascaeta, Pedro e outros, que vão acabar o contrato em 2026 e não são prioridades agora em 2025. É isso. Né? Conversou, explicou. A prioridade é o Varela porque vai acabar o contrato. Tem contrato ainda com o Rossi, com o Pedro, com a Arrascaeta e cada um vai ser conversado no tempo normal. Aí ele foi perguntado, mas por que foi conversado com o Gerson, renovou o contrato do Gerson, que também só tinha final de contrato, o contrato dele terminava no final de 2026. E ele explicou o motivo. Ele falou, abre aspas, o único caso que não foi assim foi do Gerson, porque ele tinha um salário muito defasado em relação ao resto do elenco. Houve uma proposta do Zenit que nós recusamos. Nós achamos na obrigação de pôr o salário dele mais alto e condizente com aquilo que ele representa para o clube. É isso, é um jogador que tinha um contrato, né, um salário defasado, por mais que tinha um contrato até o final de 2026, proposta do Zenit. Então o Flamengo, peraí, vamos equiparar aqui para que ele fique tranquilo e a gente mais na frente converse sobre renovação. Então, para acabar essa fofoca, o Boto foi ir lá e explicou sobre tudo isso. Quero saber a sua opinião. Já comenta aqui embaixo o que você acha desse posicionamento sobre a situação do Arrascaeta, do Gerson, do Rossi, do Pedro. Comenta aqui embaixo. E aí o Boto simplesmente rasgou o verbo para cima do VAR. Falou sobre a arbitragem. Se o Felipe Luiz não quis falar, o Boto falou sobre a arbitragem. E principalmente sobre o lance do Gerson. Tá certo, o Gerson tinha que ter sido expulso. Inclusive o Gerson não joga contra o Botafogo na próxima rodada. Tinha que ter sido expulso. Mas o jogador do Bahia fez a mesma coisa. O jogador do Bahia em cima do Alacian. E o Daronco não expulsou. O Daronco não fez nada. Foi a mesma proporção, foi o mesmo lance. E o Daronco não fez nada. Então o VAR nem sequer chamou. Isso não pode acontecer. Outra situação também foi o lance dentro da área do Bahia, que o jogador do Bahia bota a mão na bola, a bola ia sobrar pro Pedro fazer o gol. Pênalti claro. Daronco vai no VAR e ignora. Isso tem que ser falado, gente. Não é porque o Flamengo ganhou que não vai, vamos ficar felizes, Dia das Mães e tal. Não, tem que ser falado. Isso não pode acontecer. Absurdo. Flamengo vencemos no Maracanã.
mas foi operado. Operado pelo seu Daronco, que para mim é um dos piores hábitos do futebol brasileiro. Na minha opinião, poderia... Se o Rossi não faz aquela defesa, poderia ter mudado toda a história do jogo. Toda a história do jogo, de coisas que o Daronco tinha que ter marcado. É isso. Michael fez uma boa partida ontem também. Tem que falar sobre o Michael, porque ele surge aí, ressurge no Flamengo depois das críticas ali no lado esquerdo. Felipe Luiz bancou ele, colocou ele como titular, fez uma boa partida. Inclusive, o Michael foi o cara que deu assistência para o gol do Arrascaeta e fez o cruzamento. Muito boa atuação e é bom. Eu torço muito para que os jogadores voltem, saiam dessa crise, dessa crise não, desse momento ruim que está no Flamengo e voltem a jogar bola, que só quem ganha é o Flamengo. Só quem ganha é o Flamengo. Inclusive o Michael completou ontem 7 jogos. Ele e o Luiz Araújo não podem sair para nenhum time mais do Brasil. Até podem sair, mas não podem jogar o Campeonato Brasileiro. Então não é vantagem. O cara sair do Flamengo, vai para outro time do Brasil, mas não pode jogar o Campeonato Brasileiro. Nenhum time vai fazer esse investimento. Então, martelo batido. Após isso, martelo batido, Michael e o Luiz Araújo ficam então aí no Flamengo ainda no restante da temporada. Felipe Luiz, na coletiva de imprensa, lembrando, nosso canal secundário está aqui para você ir lá e você se inscrever e assistir a coletiva, pronunciamento do Boto, Zona Mista com Rossi, né, com Everton Araújo, porque na coletiva o Felipe Luiz falou sobre essa turbulência, né, esse momento difícil que passa o Flamengo, até ontem passava, né, e se não ganhar na quinta-feira da LDU vai piorar. E ele falou o seguinte na coletiva, trechinho aqui para vocês irem lá no canal secundário e assistir. Ele falou, abre aspas, o momento turbulento, como você falou, depois de uma vitória contra o Corinthians, uma vitória contra o Botafogo da Paraíba, tivemos uma derrota no último minuto com um gol de pênalti contra o Cruzeiro e um empate fora de casa, sendo que viemos de 3 viagens e jogos a cada 3 dias. Essa turbulência que existe é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, trabalhando, lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. O resultado, muitas vezes, a gente não controla. Pode fazer um jogaço e perder, um jogo muito ruim e ganhar. Convivemos com isso. O importante é que, é o que eu falo para vocês, essa turbulência que existe fora, muitas vezes chega no torcedor. O importante é que a gente continue acreditando no que está fazendo. Eu tenho uma convicção muito grande no que faço. Acredito muito no meu trabalho de verdade e vou continuar trabalhando porque amo isso, o que eu faço, até na turbulência. Isso é o mais preocupante, porque são muitas horas de trabalho e eu amo o que eu faço, mesmo nesses momentos. É isso. Assim, cara, é bom saber que essa turbulência é de fora, porque muita gente falando de crise, né? Soltaram aí crise no Flamengo. Flamengo não tem crise. Não tem crise. Tem a questão da turbulência que acontece quando não ganha, é cobrado. Mas é bom saber pelo Felipe Luiz que isso não está internamente. E é o que tem que ser. Tem que ser no torcedor. O torcedor tem que cobrar, o torcedor tem que falar, o torcedor tem que estar em cima, né? E os jogadores têm que assimilar e fazer. O jogador e o Felipe Luiz assimilar e fazer o certo, e fazer diferente. Parte triste de ontem, ruim, é o seguinte: o Alan e o Pulgar, né, sentiram aí na coxa, e o Flamengo soltou a seguinte nota falando sobre eles ainda ontem. Alan e Pulgar, substituído no primeiro tempo do jogo contra o Bahia, sentiram dor no posterior da coxa direita. Ambos serão reavaliados hoje pelo departamento médico do Flamengo. Marquinhos, então os jogadores vão treinar? Não. Os jogadores folgam hoje, tá? Dia de descanso, dia de folga, eles se representam amanhã para poder dar sequência no treinamento da preparação para o jogo contra a LDU. Mas tanto o Alan quanto o Pulgar, esses sim, esses vão estar no ninho hoje porque sentiram e tem que ver o que é, não pode perder tempo. A vitória do Flamengo de ontem igualou a maior sequência de vitórias de um time em cima de um outro time do Brasileiro. O Flamengo em cima do Bahia, são 10 jogos de 2019 até 2025. Em segundo está o Cruzeiro em cima do Goiás, 10 jogos de 2009 até 2019. Terceiro, São Paulo em cima do Vitória, 9 jogos de 2002 a 2009. É isso, esse é o top 3 aí. O Flamengo está fazendo de fato história jogando contra o Bahia e contra o Rogério Ceni, porque ontem o Rogério Ceni chegou a 16 jogos sem vitória. E não é 16 jogos com um empate aqui, outro ali não. São 16 jogos e 16 derrotas. Rogério Ceni não consegue vencer o Flamengo. Não tem jeito.
já treinou Bahia, já treinou Fortaleza, já treinou São Paulo. Contra o Flamengo, ele não consegue vencer. E aí ele foi perguntado, obviamente, na coletiva lá, se incomoda, né? Se incomoda essa situação. E ele respondeu, incomoda muito, incomoda bastante sim. É extremamente desagradável. Mostra a força que o Flamengo tem. Incomoda qualquer profissional não vencer. Vamos trabalhar para no jogo de volta colocar fim a essa estatística. Fecha, pô, Rogério Ceni. Toda coletiva no jogo contra o Flamengo você fala isso, que no próximo jogo vai acabar. Meu irmão, são 16 jogos, é muita coisa. Claro que uma hora vai acabar. Mas, meu irmão, que sina do Rogério Ceni. Ó, o Flamengo com a vitória de ontem assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chegou a 17 pontos, empatou com o Bragantino. Bragantino que empatou contra o Grêmio ontem, 1-1, também tem 17 pontos. Só que o saldo de gols do Flamengo são de 13 gols no total e o Bragantino tem 4. Hoje, daqui a pouco, às 17 horas e 30 minutos, o Palmeiras enfrenta o São Paulo no Allianz Parque. E vamos torcer aí para pelo menos um empate. É um clássico, tem tudo para dar um empate. Se der empate, o Flamengo permanece na liderança. Se o Palmeiras vencer, o Palmeiras vai a 19 pontos e o Flamengo cai para a segunda posição. Beleza? Torcer, dá uma secada. Coisa que a gente sempre faz, dá uma secada nos porcos. Eu quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você, chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal, obrigado de verdade por ter ficado até o final. Mas, irmão, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele aí e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilhar esse vídeo também aqui nessa setinha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele é muito importante para o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook. Você vai ajudar muito o nosso trabalho por aqui. Lembrando, nosso canal secundário é o canal Mídia Rubro-Negra, você vai acompanhar, vai lá, tá? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tem a coletiva do Felipe Luiz, pronunciamento do Boto, zona mista com Rossi, com Everton Araújo, tem muito conteúdo de ontem, do jogo de ontem para você assistir. Vai aqui, primeiro comentário fixado, se inscreve lá, assiste e comenta também, eu quero ver o seu comentário. Combinado? Mais tarde a gente volta para trazer muito mais informações para vocês do nosso Mengão. Parabéns mais uma vez a todas as mães que me acompanham, a todo mundo aqui, né, que é mãe e que tem mãe. Parabéns pelo Dia das Mães, que Deus abençoe a cada um de vocês, tenha um dia maravilhoso, certo? Quem estiver aqui pelo nosso canal no YouTube, eu vou deixar essas duas janelinhas aqui, ó, tem muito conteúdo, é só você clicar numa delas. Até mais tarde, tamo junto, saudações rubro-negros.